Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, tudo bem com vocês? Pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender uma parte muito importante da química que a gente chama de análise imediata, que a gente conhece como processos gerais de separação de misturas, tá? Muita gente não consegue fazer analogia entre esses dois nomes, não consegue entender por que a gente chama os processos de separação de mistura como análise imediata, tudo bem? Então aí fica a pergunta, o que é isso? O que é análise imediata? Então, nada mais é um conjunto de processos de separação dos componentes das misturas. Então, nós vimos em aulas passadas, pessoal, que a maioria dos sistemas que a gente encontra no nosso dia a dia trata-se de misturas. O nosso sangue é uma mistura, a água potável é uma mistura, o combustível, o álcool ou a gasolina que a gente abastece é uma mistura. Então, existem métodos de propor separação dos componentes dessa mistura. Isso a gente chama de análise imediata. Nessa aula, pessoal, eu vou passar para vocês todos os processos de separação de mistura, desde a separação de mistura homogênea até a separação de mistura heterogênea, tudo bem? E a gente vai começar então por um processo chamado catação. Catação, pessoal, qual que é o grande objetivo dele? Você separar sólidos heterogêneos que você consegue separar com as próprias mãos ou através de uma pinça. A catação, pessoal, é o processo que a gente utiliza quando a gente vai escolher feijão, por exemplo. Então, quando a gente escolhe feijão, a gente separa o feijão melhor do feijão pior, o feijão bom, o feijão do ruim, e a gente utiliza as mãos para isso. Qualquer processo que você utiliza uma pinça ou a mão para fazer separação chama-se catação. Observa-se também muito o processo de catação nas empresas de reciclagem, que tem que separar o papelão, separar a lata, separar o vidro, também é uma catação. Então, catação é qualquer processo de separação que você utiliza as próprias mãos ou a luva através da visão para você separar sólidos de diferentes aspectos ou diferentes cores, tudo bem? O segundo processo que eu quero comentar com vocês aqui é a ventilação. A ventilação, pessoal, é quando você utiliza uma corrente de ar, um jato de ar, para separar sólidos heterogêneos mais leves de mais pesados, né? Na roça, quando quer separar as cascas de cereais, né, da amêndoa, da semente, passa um jato de ar, eles pegam uma espécie de uma peneira, como está mostrando na foto aqui, né? Pega uma peneira, joga o cereal para cima, a semente ali, e a hora que passa uma corrente de ar, essa corrente de ar ela vai, o vento vai levando a casca para fora. Alguém aqui já deve ter também, que está assistindo a aula, já deve ter utilizado o sopro, ou seja, o ar que a gente assopra, o gás carbônico, para às vezes separar um material mais sólido de um mais pesado. A gente utiliza muito isso quando a gente apaga com uma borracha o caderno nosso, né? Então a gente escreveu alguma coisa a lápis que não gostou e você assopra. Quando você assopra, você está separando aqueles pedacinhos de borracha que ficou do caderno. Isso é uma ventilação. Você está usando uma corrente de ar para separar um material do outro. Tudo bem, pessoal? Então isso é uma ventilação. Ventilação é quando você utiliza uma corrente de ar, um jato de ar, para separar um sólido mais leve de outro mais pesado. Tudo bem? Essa é a ventilação. Pessoal, agora a levigação. A levigação ela é bem parecida com a ventilação. Só que na ventilação você usa uma corrente de ar. Na levigação você usa uma corrente de água para separar um sólido mais leve de um sólido mais pesado, né? Alguém aqui já deve ter feito a tal da vassoura d'água. Vassoura d'água é quando a gente pega o dedão, o nosso polegar, né? Coloca na ponta de uma mangueira d'água para aumentar a pressão e com a força da pressão d'água a gente vai arrastando folhas de pedras, né? Então a gente arrasta o material mais leve utilizando a pressão da água. E um dos processos que a gente aproveita para falar de levigação, pessoal, é na extração do ouro, nos garimpos, né? Que aqui na foto dá para perceber o que essa moça aqui está fazendo. A rocha que se extrai o ouro é uma rocha um tanto quanto arenosa, ela tem bastante areia misturada. O que eles fazem no garimpo? Eles pingam mercúrio nessa mistura. O mercúrio tem a capacidade de interagir com o ouro que está no meio da rocha e ficar no fundo dessa panela, que essa panela a gente chama de bateia. A bateia é como se fosse um chapéu chinês, só que de virado para baixo.
ela forma como se fosse um funil. Então a amálgama, que é a mistura de mercúrio com ouro, deposita no fundo dessa bateia. E aí com movimentos circulares eu vou tirando, eu vou arrastando essa areia dentro do tanque de água até ficar a pedrinha de amálgama. O garimpeiro ele vai, leva para o aquecimento, esse mercúrio evapora, vai embora, que é um processo extremamente tóxico, perigoso, porque quando esse mercúrio, você inspira esse mercúrio, ele pode se formar sólido na sua corrente sanguínea, tá? Isso pode causar grandes problemas neurológicos, principalmente, tá? Mas aí eles evaporam o mercúrio até restar a pepita de ouro. Mas para separar a parte arenosa da amálgama, eles têm com movimentos circulares, utilizando a corrente de água para ir tirando a parte arenosa, arrastando a parte arenosa da amálgama. Então isso é uma levigação. Então a levigação é quando utiliza-se uma corrente de ar para você separar um material uma corrente de água, perdão, a levigação você utiliza uma corrente de água para separar a parte mais leve da parte mais pesada. Tudo bem, gente? Flotação, galera. O que é a flotação? A flotação é quando utiliza-se um líquido, geralmente esse líquido é água, para separar uma fração menos densa de uma fração mais densa. Então, olha esse exemplo que eu tenho aqui. Eu tenho aqui areia e serragem. Serragem, para quem não sabe, é pó de serra, tá? E eles estão misturados. Quando eu coloco água, percebe-se que a areia afunda na água e a serragem boia na água. Então, eu separo os dois sólidos de modo que um flutua, o outro afunda na água. Então eu consigo fazer a separação de uma fração da outra. Tudo bem, pessoal? Então a flotação a gente observa muito, principalmente quando vai limpar a piscina. Quando tem uma piscina muito suja, percebe-se que a areia, a parte mais sólida, está no fundo da piscina, que aí passa um aspirador próprio, específico para limpar a piscina. E a parte de cima, que fica folha, galho, que é mais leve, e tira com uma peneira, né? Então ali eu vejo uma flotação também. Então flotação é quando você utiliza um líquido, geralmente água, não precisa ser obrigatoriamente água, mas geralmente água, de densidade intermediária. Intermediária quer dizer que eu separo um sólido que flutua de um que afunda na água, tá bom? Muito importante falar aqui, pessoal, que a flotação também ela é muito utilizada nas ET. ET é Estação de Tratamento de Esgoto. Como é que eles fazem a flotação numa ET, pessoal? Então aqui tem um esqueminha para vocês entenderem. Dentro de um tanque está entrando aqui água, detergente, óleo e minerais. Então está entrando um monte de coisa aqui nesse tanque de esgoto. O que eles fazem? Eles injetam ar dentro dessa mistura suja, essa mistura cheia de água, detergente. Conforme eles jogam ar, vai formando misturas de espuma. É como se aquele ar misturasse com esse óleo mineral, com esse detergente, vai formando espuma. Conforme vai formando espuma, a espuma é mais leve que a água. Então ela vai subindo, subindo até ela flutuar. Quando flutua, olha essa foto do lado, ó, forma uma espuma, uma espécie de um lodo espumoso. E aí com uma pá eu vou retirando essa parte superficial que estava lá no fundo da água. Entendeu, pessoal? Isso também é uma flotação. Flotação vem de flutuação. Então, aquela sujeiridade que estava misturado com a água lá embaixo, injeta-se ar, esse ar forma uma espuma com detergente, com aquela sujeiridade toda, fazendo flutuar, fazendo flotar essa espuma suja, e aí com uma pá eu vou retirando essa sujeiridade, tá? Então, a flotação também é um processo muito utilizado nas estações de tratamento de esgoto. Tá bom, pessoal? Vamos para o próximo processo. Dissolução fracionada. Dissolução fracionada é muito interessante. Quando a gente fala a palavra dissolução, a gente entende por dissolver algo. Geralmente a gente utiliza água para dissolver algo. E por que fracionada? É porque você vai dissolver uma das frações da mistura. Então olha que interessante, ó. Aqui eu tenho uma mistura de sal e areia. O que eu faço para separar o sal e a areia? Primeiro eu jogo água, foi o que eu falei, geralmente joga-se água. A água vai dissolver uma das frações, não as duas, porque se dissolver as duas não tem como utilizar esse processo, ok? Então ele vai dissolver o sal, porque o sal dissolve na água, a areia não. Então ao jogar água, olha aqui, ó, eu vou ter uma solução de água e sal e areia no fundo. Aí utilizando-se um filtro, que a gente vai falar um pouco melhor daqui a pouco de filtração, mas todo mundo sabe que filtração é um papel, uma espécie de uma membrana semipermeável,
que ela retém o sólido e ela permite a passagem da solução líquida. Então, utilizando um filtro, eu vou jogar essa mistura dentro do filtro. Quem que vai ficar retido no filtro? A areia, porque a areia não mistura na água. E quem que vai passar pelo filtro? Vai passar pelo filtro água e sal. Aí eu pego essa mistura, levo à ebulição, a água evapora, separando o sal, aqui que evaporou da água, e a areia que ficou retida no filtro. Então, pessoal, dissolução fracionada é quando eu utilizo um líquido, geralmente água, para dissolver uma das frações e a outra não. Isso faz com que, passando por esses processos que eu mostrei para vocês, jogar a água, depois de jogar a água, filtrar e depois de filtrar, ebulir o líquido, você separa um sólido de um outro. Ô Jura, daria para fazer a separação de sal e açúcar por esse método? Não, porque tanto o sal quanto o açúcar, ambos misturam, dissolvem na água. Se os dois vão dissolver na água, não vai ficar nenhuma espécie retida no filtro, então eu não consigo. Por isso é dissolução fracionada, eu dissolvo uma das frações e não todas as frações. Tudo bem, galera? Entenderam que é uma dissolução fracionada? Próximo, fusão fracionada. Pessoal, quando a gente aprendeu mudanças de estado físico da matéria, nós vimos que fusão fracionada, fusão, é quando o sólido derrete, popularmente falando, é quando o sólido vira líquido. Então, o que é uma fusão fracionada? É quando eu derreto uma das frações, eu faço uma das frações sólidas virarem líquida, para que ela possa se separar do outro sólido que ainda não derreteu. E aqui ele dá um exemplo bem clássico de enxofre com areia. O enxofre, pessoal, é um pozinho amarelo que ele derrete em temperaturas mais baixas que a areia. Então, o que eu faço? Eu faço o aquecimento dessa mistura, que tem um bico de Bunsen, ó, que vai fazer o aquecimento da mistura. E ao aquecer, eu derreto o enxofre. Ele fica o enxofre fundido, derretido. Então, eu tenho enxofre líquido aqui em cima e areia aqui embaixo. Beleza, aí o que eu faço? Eu entorno, né, aqui o becker, o recipiente no copo. O enxofre derretido vai cair no copo, separando da areia que ainda está sólida. Aí depois é só você aguardar resfriar, o enxofre vai voltar a ser sólido, separando da areia. Então, fusão fracionada, pessoal, é quando eu derreto uma das frações, fazendo uma virar líquida e a outra permanece sólido, para poder separar uma da outra. Tudo bem? Pessoal, a gente não consegue utilizar a fusão fracionada para uma mistura eutética. Para quem não se lembra, mistura eutética é quando eu tenho uma mistura de sólidos que derretem à mesma temperatura. Se eu tenho sólidos que derretem à mesma temperatura, quer dizer que eu não consigo separar um do outro por diferença de ponto de fusão, porque os dois são o mesmo ponto de fusão. Se os dois derretem à mesma temperatura, não tem como separar um do outro. Então, a gente tem que usar isso aqui quando eu tenho dois sólidos, onde a diferença de temperatura de fusão, de derretimento de um do outro é bem grande. Tá? Então, eu posso utilizar esse procedimento. Ok, pessoal? Peneiração ou tamização. Pessoal, todo mundo aqui já deve ter na cozinha de casa uma peneira. A função da peneira, pessoal, é separar grãos maiores dos grãos menores. Os grãos menores passam pela peneira e os grãos maiores ficam retidos na peneira. A peneira nada mais é um objeto cheio de orifícios, cheio de buraquinhos, né? A peneira também pode ser chamado de tamize, daí que vem o nome tamização, tá? E a gente usa muito para, por exemplo, muitas pessoas utilizam em casa para lavar um arroz, né? Então pega ali um arroz que você quer lavar, jogar água ali, você percebe que o arroz fica retido na peneira e a água passa embaixo, né? Usa muito também, aqui como está na foto, em construção civil, para separar da areia algumas pedrinhas, né? Que vai fazer com que o cimento não se torne uma pasta homogênea. Né? Então, para tirar as pedrinhas que tem na areia, utiliza uma peneira. Então, peneiração é quando você utiliza uma peneira, um tamize, para separar grãos maiores de grãos menores. Tudo bem? Esse aí é bem simples. Pessoal, separação magnética. Separação magnética é muito simples. A gente utiliza para separar um material que tem propriedade magnética por outro que não tem propriedade magnética. Por isso a gente precisa utilizar um ímã para fazer essa separação. Ele é muito utilizado, pessoal, para separar o ferro de outros sólidos, porque o ferro tem propriedades magnéticas muito bem definidas, né? Então aqui ele dá uma mistura de limalha de ferro e enxofre. Então aqui esses cistinhos aqui é como se fosse ferro, tá bom? Você aproxima um ímã.
O ímã vai atrair o ferro, separando do enxofre que não tem propriedades magnéticas. Tá? Então é muito simples, se aproxima o ímã, o ferro é atraído, o outro material não. A separação magnética, pessoal, é muito utilizado em guindastes de sucata. Empresas de sucata, eles têm guindastes, que é um ímã magnético, que ele separa o ferro de plásticos e outros materiais que eu preciso separar o ferro, né, a sucata de ferro. Então vai uma espécie de um eletroímã, um guindaste, um imantizado, que ele atrai o ferro por imantação, separando então dos outros materiais que não têm propriedades magnéticas. Então, de maneira bem simples, separação magnética é quando eu utilizo um ímã para separar um ferro, geralmente, que tem propriedades magnéticas, de outros materiais que não têm propriedades magnéticas. Tudo bem, pessoal? Vamos para o próximo, então. Cristalização fracionada. O que vem a ser a cristalização fracionada, pessoal? Esse é o processo que é utilizado nas indústrias de produção de sal de cozinha para poder retirar o sal da água do mar. Tá? Cristalização basicamente é você evaporar o líquido, geralmente água, você evapora a água para que sobrem os cristais de sólidos para que você possa separar esses cristais, tudo bem? Então a cristalização fracionada, aqui diz o texto, ó, misturas heterogêneas de sólidos, adiciona-se um líquido que dissolva todos os sólidos e por evaporação da solução obtida, os componentes cristalizam separadamente. Então, como é que eles tiram, pessoal, o sal da água do mar, né? Então, aqui é um esqueminha, ó, eu tenho água do mar, coloco em grandes tanques que são rasos, mas são extremamente compridos, né? E eles deixam esses... Por que chama evaporador? Porque eu deixo exposto ao sol. O sol vai fazer a parte dele, ele vai esquentar essa água vai evaporar. Conforme vai evaporando, vai sobrando os cristais de sal, né? Que ele passa para os cristalizadores. Cristalizadores são os tanques que recebem os cristais de sal que foram obtidos a partir da evaporação da água. Aí esses cristais de sal, eles são lavados através de jatos, né, de água que não dissolva, mas passem jatos de água nesses cristalizadores, limpando esses cristais de sal. Depois eles são estocados ao sol para tirar qualquer umidade que tenha nesse sal. Depois é adicionado iodo. O iodo, pessoal, é uma determinação do governo federal para prevenir o hipertiroidismo, o bócio. Então todo sal que você compra é um sal iodado. O iodado é uma recomendação do governo federal. E depois, então, ele é transportado para ser comercializado. Então, cristalização, pessoal, nada mais é o ato de evaporar o líquido para poder retirar os cristais de sal. Tudo bem? Isso é uma cristalização fracionada. Pessoal, agora nós vamos falar da decantação, um processo que cai muito em vestibular, tudo bem? Pessoal, existem dois tipos de decantação. A decantação por sedimentação e a decantação por funil de bromo. Você vai ver que essa primeira, decantação por sedimentação, é utilizada para separar um sólido de um líquido que não se mistura. Por exemplo, água e areia, tá? Como é que funciona? Eu coloco água e areia dentro de um copo e espero. Espero lá 1 dia, 2 dias e espero até todo esse sólido depositar no fundo, sedimentar. Por que chama sedimentação? Porque ele sedimenta no fundo, ele vai para o fundo, ele vira corpo de fundo, tá? Esse material que fica aqui no fundo ele é chamado de corpo de fundo. Pode ser chamado também de precipitado ou corpo de chão, mas o nome que a gente mais utiliza é corpo de fundo. E aqui em cima fica o líquido sobrenadante, é o nome que a gente dá ao líquido sobrenadante porque ele está nadando por cima. Pronto, aí você separa o líquido em cima do sólido embaixo. Aí você pode pegar um canudo, um sifão, que a gente vai falar daqui a pouco, e a gente consegue retirar o líquido do sólido, tá? Então, esse processo é muito utilizado nas estações de tratamento de água, que a gente vai falar daqui a pouquinho, para poder separar os flocos maiores da água. Então, esses flocos vão se decantando, vão se sedimentando no fundo do tanque, deixando a água, o líquido ali um pouco mais cristalino. Tá, pessoal? Então, a decantação por sedimentação é você deixar um líquido com um sólido misturado em repouso para que esse sólido se precipite, se deposite no fundo do recipiente, tudo bem? Só que tem um probleminha, pessoal. Como eu falei para vocês, tem casos que esse processo demora 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana. Existe algum aparelho que pode acelerar essa precipitação? Existe. Esse aparelho se chama centrífuga, esse processo é chamado centrifugação. É um instrumento utilizado para acelerar a sedimentação. Como é que funciona, pessoal?
Aqui é a parte interna de uma centrífuga. Aqui tem um monte de suporte para tubinhos de ensaio. É muito utilizado esse processo, pessoal, principalmente em laboratório de exame clínico para fazer a separação do plasma da hemácia, que é a parte sólida da parte líquida do sangue. Para fazer a análise, você tem que analisar a hemácia, que é a parte sólida, então você tem que separar do plasma, que é a parte líquida. Então o que que acontece? Coloca os tubinhos aqui dentro desse suporte, equilibra o peso, é muito importante isso, tá, pessoal? Então se eu coloquei um tubinho desse lado, outro tubinho tem que ser colocado do lado oposto, tá? Para que ele não fique tão pesado de um lado e mais leve do outro. Ligo esse aparelho. O que que acontece? Aqui no meio, ó, tem um motor. Esse motor vai girar rapidamente ali e ao girar vai fazer com que o sólido se deposite no fundo do tubinho mais rapidamente por movimento centrípeta. Tá? Então o que que acontece? Ele gira muito rápido e o sólido vai se depositando mais rapidamente no fundo. Então a centrífuga é um instrumento utilizado para acelerar a decantação do sólido. Ele deposita no tubo mais rapidamente. Porque imagina um laboratório clínico ter que esperar 2, 3 dias a hemácia se separar do plasma. Isso é muito complicado, é muito difícil. Então utiliza-se a centrífuga para isso. Tudo bem, pessoal? E aqui a gente tem outro tipo de decantação que eu falei para vocês, que é por funil de bromo ou funil de decantação. Jura, o que é o funil de bromo ou funil de decantação? O funil de bromo ou funil de decantação, pessoal, esse funil que ele tem esse formato, perceba que ele tem uma torneirinha aqui do lado, uma torneira lateral, tudo bem? Qual que é a função dessa torneira lateral aqui, pessoal? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar esse tubinho e colocar aqui dentro 2 líquidos immiscíveis. Líquidos immiscíveis são líquidos que não se misturam, que eu dei o exemplo de água e óleo. Então esse processo, pessoal, é utilizado para fazer em escala laboratorial, em pequenas quantidades, a separação de 2 líquidos que não se misturam. Então como é que ele funciona? Eu coloco aqui dentro dessa parte, essa torneira está fechada inicialmente, e eu coloco aqui dentro a água e o óleo, tudo bem? E fecho o funil. E espero o óleo se separar da água. O óleo vai para cima, a água vai para baixo. Depois que está separado, eu coloco um copo de Becker aqui embaixo e abro a torneira. Abrindo a torneira, o líquido mais denso que está na parte inferior, ele vai escorrer. E a hora que chegar no nível do óleo, eu fecho a torneira. Eu vou separar o óleo da água. Tá, pessoal? Então é um processo muito simples. Eficiente, jura? Não totalmente, porque nada garante que um pouco de óleo não foi junto com a água ou ficou um pouco de água com o óleo. Mas é um recurso que você pode utilizar aí se você quiser recuperar a água ou o óleo de uma mistura de água e óleo. Tá? Então o funil de decantação, o funil de bromo é para que em escala laboratorial, pequenas quantidades, a gente separa 2 líquidos que não se misturam, que eu dei o exemplo de água e óleo, mas pode ser qualquer outra mistura heterogênea de 2 líquidos. Tudo bem? Pessoal, sifonação. Sifonação é quando eu utilizo qualquer sifão, qualquer mangueira, qualquer canudinho para separar um líquido do outro. Então aqui ele deu 2 exemplos, ó. Imagina aqui que eu tenho uma mistura de líquido e sólido. Então eu utilizo uma mangueira, um sifão, para retirar o líquido do sólido que está lá no fundo. Ou se não, também dá para usar para 2 líquidos que não se misturam, tá? Onde através de uma mangueira eu tiro o líquido superior, que está na parte de cima, do líquido inferior, que está na parte de baixo, tá? Pessoal, esse processo é muito utilizado para retirada de petróleo da água do mar, né? Quando ocorre um acidente que vaza petróleo, o petróleo ele fica por cima da água do mar. E esse petróleo ali em cima, ele causa um desequilíbrio ecológico muito grande. Ocorre mortandade de peixes e outros animais aquáticos, as plantas não conseguem realizar, as plantas aquáticas não conseguem realizar a fotossíntese, então tem que retirar esse petróleo. E como eles retiram? Através de uma bomba, de um sifão, de uma mangueira, eles vão puxando o petróleo que está na parte de cima até retirá-lo todo e sobrar a água que está na parte de baixo. Professor, mas não pode ser que ao retirar o petróleo puxe um pouco de água do mar junto? Sim, mas não tem problema. O objetivo maior é tirar o petróleo. Então eles vão através de um sifão, de uma mangueira, eles vão sugando, puxando todo o petróleo que está em cima, separando da água do mar. A sifonação, pessoal, a gente utiliza muito quando a gente vai no dentista. O dentista tem aquele sugador. O sugador é aquela mangueirinha que ele põe dentro da boca para sugar a saliva, para não ficar excesso de saliva enquanto ele está trabalhando lá, fazendo a manutenção no seu dente. Então tem aquele sugadorzinho, né, que vai sugando a saliva, que nada mais é um sifão
que está tirando a saliva, o excesso de saliva da sua boca. Tá? Então isso se chama sifonação, beleza? Pessoal, chegamos então em um dos mais importantes também, que é a filtração. A filtração ela é utilizada para separar um sólido de um líquido que não se mistura, ou seja, uma mistura heterogênea sólida líquida. E o que é o filtro? O filtro nada mais é uma membrana semipermeável. Semipermeável quer dizer que ela impede a passagem do sólido, porém ela permite a passagem do líquido. Então, olha aqui o exemplo que ele dá aqui. Eu tenho uma mistura de água e areia e eu jogo num papel filtro, né? O papel filtro é como a gente chama popularmente o filtro, a membrana semipermeável. Quando eu jogo aqui a mistura de água e areia, a areia fica retida no filtro. Todo sólido que fica retido no filtro a gente chama de resíduo. Então, resíduo é o nome geral que a gente dá para todo sólido que fica retido no filtro. E o líquido que passa a gente chama de filtrado. Então, filtrado é aquele líquido que passou por um filtro. Então, se você for tomar uma água filtrada, quer dizer que é uma água que passou por um processo de filtração. Só toma cuidado com uma coisa, pessoal. Sólidos que estão dissolvidos nessa água, ele passa pelo filtro. Então, se você pegar sal, dissolver na água e jogar no filtro, você vai ver que o sal não fica no filtro, porque ele está dissolvido na água. Isso é muito importante dizer, porque o filtro não tem a capacidade de retirar todos os sólidos que estão ali na água, por exemplo. Ele retira apenas o sólido que não está dissolvido no líquido. Então, se você pegar sal, misturar na água e jogar no filtro, você vai ver que o filtrado, a água continua ainda com gosto salgado, porque o sal dissolvido ainda está no líquido filtrado. Ficou claro isso, pessoal? Isso é um dos motivos que eu não posso pegar água do rio, pôr num filtro e beber. Porque ali alguns micro-organismos patogênicos estão dissolvidos nessa água. E ao você passar pelo filtro, você não tira esses micro-organismos no filtro. E aí você tem que utilizar de outros recursos, como a cloração, onde o cloro tem essa capacidade de eliminar micro-organismos patogênicos, tá? Então tem que ficar muito ligado nisso. E eu tenho também a filtração, pessoal, para separar um ar, um gás, de um sólido. Aqui é o exemplo do aspirador de pó. O ar-condicionado também funciona desse jeito, né? Então aqui eu vou utilizar o exemplo do aspirador de pó. O aspirador de pó, pessoal, é um eletrodoméstico que ele puxa, ele suga tanto o ar quanto o pó. O pó é sólido, o ar é gasoso. Então quando entra dentro do aspirador de pó, aqui dentro tem um filtro. O filtro ele vai reter o sólido dentro de um compartimento que tem dentro do aspirador de pó e o gás ele vai ser devolvido para o meio ambiente. E quem faz essa separação do gás com o sólido é um filtro que tem dentro do aspirador de pó. Então, a hora que bate o sólido no filtro, ele fica retido dentro do compartimento do aspirador de pó e o ar ele é devolvido para o meio ambiente, o gás é devolvido para o meio ambiente. O ar-condicionado, pessoal, é a mesma coisa. Periodicamente tem que fazer a limpeza dos filtros do ar-condicionado. O que é um filtro? O ar-condicionado ele pega o ar de fora e manda para dentro do seu cômodo, ok? Só que ele não manda com terra, com areia ou partículas que podem estar dissolvidos no ar. Então dentro do ar tem um filtro que retém o sólido, deixando passar só o ar, só o gás para dentro do teu quarto. E ali nesse filtro, pessoal, pode ficar fungo, ácaros, por isso tem que limpar periodicamente para não ter esse risco aí. Tudo bem? Então o filtro ele é utilizado para separar um sólido de um líquido ou um sólido de gás, tá? Através de uma membrana semipermeável. Porém, essa filtração, pessoal, ela pode ser acelerada por um processo chamado filtração a vácuo. É um instrumento utilizado para acelerar a filtração. Como é que funciona a filtração a vácuo? Aqui eu tenho um funil especial chamado funil de Buchner. Ele é um funil, pessoal, que ele veda perfeitamente a um frasco chamado Kitasato. O Kitasato é um frasco que parece um Erlenmeyer, ele tem esse formato com uma saidinha lateral. Essa saída lateral eu conecto numa mangueira, que por sua vez está conectada a uma bomba de vácuo. Uma bomba de vácuo quer dizer que a função dessa bomba é retirar o ar que está dentro do Kitasato. E aí eu coloco um funil, né? Um papel filtro dentro desse funil. Aí o que eu coloco? Eu coloco a substância a ser filtrada aqui dentro do funil de Buchner. A hora que eu ligo a bomba de vácuo, ele vai sugar todo o ar que está dentro do Kitasato, até ficar vácuo aqui dentro, porque se ele suga o ar, vai chegar uma hora que vai acabar o ar, então fica um vácuo aqui dentro, por isso é chamado filtração a vácuo. Quando não tem mais ar para puxar, o que a bomba começa a puxar?
o líquido que está aqui dentro do funil de Buchner. Então, o líquido ele é forçado a passar pelo papel filtro, depositando aqui no Kitasato mais rapidamente. Então, isso é chamado filtração a vácuo. Eu utilizo uma bomba de vácuo para acelerar. Ele vai puxando o líquido que está dentro do funil para que filtre mais rapidamente. Então, a filtração a vácuo, pessoal, ela é utilizada mais em escala laboratorial para acelerar o processo de filtração, porque tem muitas misturas que demoram muito para serem filtradas. Então, eu utilizo uma bomba para puxar, para sugar o líquido através do papel filtro e a filtração ocorrer de maneira mais rápida. Tudo bem, pessoal? Extração por solvente. O que é extração por solvente, pessoal? É quando usa algum líquido para extrair um ou mais componentes de uma mistura. É assim que a gente utiliza para preparar um café, preparar um chimarrão, preparar um chá, preparar o famoso tereré. O que eu faço, pessoal? Ali tem uns sólidos misturados, eu utilizo um líquido para extrair esse solvente, para extrair os sólidos ali. Então, no caso, eu uso solvente água, pode ser outros solventes, né? Às vezes, em equipamentos laboratoriais, eu tenho outros solventes que pode utilizar na extração de sólidos, mas é isso que acontece. Por exemplo, no café, eu tenho ali o pó de café, eu uso a água quente, porque a água quente ela tem uma maior capacidade de extração dos componentes do café, e aí aqueles componentes essenciais passam pelo papel filtro. Jura, qual que é a função do papel filtro quando eu estou preparando o café? Retirar o excesso de café que não foi dissolvido na água. Então a água quente ela extrai os componentes e aquele excesso que ela não extraiu fica no filtro. Tá? Então extração por solvente é quando utilizo solventes, no caso do café é água, para extrair os componentes ali daquela mistura. Isso se chama extração por solvente. Tudo bem, pessoal? Vamos para o próximo? Agora a gente entra no processo de destilação simples, pessoal. Isso é muito importante, tudo bem? A destilação simples ela é utilizada para separação de mistura homogênea, tudo bem, pessoal? Então, a destilação simples eu utilizo quando eu tenho um sólido e um líquido que estão misturados de maneira homogênea, por exemplo, água e sal. Então, por exemplo, pessoal, como é que funciona uma destilação simples? Aqui eu tenho um equipamento de destilação. Aqui embaixo eu tenho um bico de gás ou bico de Bunsen, que é a minha fonte de aquecimento do laboratório. E aqui eu tenho um balão de destilação, que é onde eu coloco a mistura de água e sal, beleza? O balão de destilação ele tem uma saidinha lateral aqui. Aqui em cima eu tenho um termômetro e uma rolha para poder vedar a saída do líquido do vapor, ok? E aqui do lado eu tenho um condensador. O condensador, pessoal, o que é? Ele é um vidro oco, onde por baixo dele entra a água da torneira, água fria, e por cima sai água fria. O objetivo de entrar e sair água fria é resfriar o vapor que vai entrar aqui dentro. Porém, o contato com o vapor da água fria, gente, é um contato indireto. Como assim contato indireto? Jura, dentro do condensador tem como se fosse um cano, um túnel, por onde o vapor vai passar e a água fria do lado de fora vai esfriando esse vapor. Então, o que acontece, pessoal? Ao esquentar a mistura, a água evapora. Quando a água evapora, ela não tem como sair por cima, porque está fechado com rolha, então ela entra dentro aqui do condensador. Quando o vapor entra no condensador, a água fria externa, ela vai esfriando o vapor, fazendo o vapor voltar a ser líquido, caindo dentro desse Erlenmeyer. Então eu separo todo o sal que vai ficar aqui, porque o sal não evapora com a água, da água que entrou aqui no Erlenmeyer. Então a destilação simples, pessoal, é um processo bem interessante de escala laboratorial para separar um sólido de um líquido homogêneo, de modo a você recuperar o líquido nesse processo. Tudo bem, gente? A gente pode até comparar a destilação simples como o ciclo da água. Como é o ciclo da água? A água dos rios evaporam, chove, ela volta a ser líquida, que é mais ou menos isso. Aqui é como se eu estivesse evaporando o líquido, tá? Então, como eu estivesse fazendo a evaporação da água do mar, então o sal fica, a água evapora, aí ela é resfriada e volta a ser líquida como se fosse a chuva. Então a gente compara a destilação simples como o ciclo da água aí no processo de precipitação das chuvas. Tudo bem? Agora, pessoal, do mesmo jeito que eu tenho a destilação simples, eu tenho a destilação fracionada. E eu quero que vocês entendam a diferença de uma para outra. Na destilação simples, eu utilizo para separar um sólido de um líquido que se misturam, por exemplo, água e sal.
Na destilação fracionada é para separar dois líquidos que se misturam. Por isso é que eu tenho exemplo água e álcool. Por isso na destilação fracionada, pessoal, eu vou ter que ter, o processo é bem parecido, mas eu vou ter que ter essa coluna, que eu chamo de coluna ou torre de fracionamento. Qual que é o objetivo dessa torre de fracionamento? Barrar um dos líquidos que estão evaporando junto com outro líquido. Para ficar mais fácil de entender, pessoal, aqui eu tenho uma mistura de água, é que aqui no desenho ele dá o exemplo água e acetona, tá? Então vamos considerar água e acetona. Para que principalmente as meninas que usam bastante acetona, sabem que a acetona ela evapora em temperaturas muito baixas, ela evapora antes que a água, tudo bem? Então eu esquento isso aqui até a acetona evaporar. Só que qual que é o grande problema? Na temperatura que a acetona evapora, algumas moléculas de água já começam a evaporar junto com a acetona. E se a água, parte dela, evaporar junto com a acetona, eu não vou conseguir fazer a separação da acetona com a água. Aí que entra a função da torre de fracionamento. Quando a acetona evapora com algumas partículas de água, não todas, mas algumas moléculas de água, ela entra nessa torre. Essa torre, ela impede que a água suba junto com a acetona. É como se essa torre falasse assim para a água, você não chegou ainda na sua temperatura de ebulição, volta. Então essa torre, ela resfria a água e faz o vapor de água voltar a ser líquido, voltando para o frasco. Então, pessoal, essa torre de fracionamento, ela impede que a água líquida evapore junto com a acetona. Então a acetona vai subir aqui sem água, porque passou por essa torre, entra no condensador, acetona a vapor, volta a ser líquido e cai nesse frasco aqui, acetona pura, sem água. Então, pessoal, a torre de fracionamento, ela serve para reter o outro líquido para não evaporar junto com o líquido que evaporou primeiro. Uma coisa importante, aqui nesse copo aqui, ó, depois do condensador, é retirado aquele líquido que evaporou primeiro, que tem ponto de ebulição menor. Então, se eu pegar uma mistura de acetona e água, quem evapora primeiro? A acetona. Então, a acetona que vai subir pela torre de fracionamento e ser condensada. A água fica dentro aqui desse frasco. Então, pessoal, a torre de fracionamento é impedir que o outro líquido suba junto com aquele líquido que será condensado. Jura, por que na destilação simples, a anterior, eu não tinha torre de fracionamento? Porque o sal ele não evapora junto com a água. A distância, a diferença de ponto de ebulição da água para o sal é muito grande. Então não tem risco de eu trabalhar numa temperatura que eu evapore a água junto com o sal. Já na destilação fracionada, a temperatura de ebulição da água e da acetona são próximas. Próximas é uma diferença de em torno de 60 graus. E isso faz com que algumas moléculas de água evaporem junto com a acetona. Para não ter esse risco, eu tenho a torre de fracionamento que impede que a água evapore junto com a acetona. Tudo bem, pessoal? Na extração do petróleo, pessoal, é utilizada uma destilação fracionada. Isso aqui costuma cair muito também em vestibular. Qual que é o processo utilizado para separar as frações do petróleo? É a destilação fracionada porque o princípio é o mesmo, tudo bem? Você vai ver que o petróleo entra cru a gente fala lá do ambiente de onde ela está sendo retirada, ou das profundezas do oceano, ou em escala terrestre, porque dá para tirar petróleo da terra também, tudo bem? Então retira-se o petróleo cru, e aí ele entra dentro de um forno. Esse forno ele vai aquecer esse petróleo até o petróleo virar vapor, tudo bem? A partir do momento que esse petróleo vira vapor, o que acontece? Ele vai subindo nessa torre de fracionamento, nessa coluna de fracionamento. Conforme ela vai subindo nessa torre aqui de destilação, ela vai sendo resfriada. E conforme eu vou resfriando um vapor, ele vai virando líquido. Então a 370 graus o óleo combustível vira líquido. A 300 graus o óleo diesel vira líquido. A 200 graus o querosene vira líquido. A 150 graus a gasolina vira líquida. E assim sucessivamente eu vou retirando cada fração do petróleo. Certo, pessoal? Então, se cair no seu vestibular, qual que é o processo de separação dos componentes do petróleo? É a destilação fracionada, que ele pega uma mistura, o petróleo é uma mistura de líquidos ali, homogêneo, e você precisa utilizar a destilação fracionada, ou seja, a diferença do ponto de ebulição para separar esses vapores e fazer cada um virando líquido na sua temperatura específica. Tudo bem, galera?
E para a gente terminar a última, a liquefação fracionada. O que é liquefazer algo? É você pegar um gás e transformar ele em líquido. Então, liquefazer, você vai diminuindo a temperatura ou por intermédio de pressão, também é possível fazer isso. Você vai diminuindo a temperatura ou aumentando a pressão até o gás virar líquido. Depois que ele vira líquido, você vai aumentando a temperatura aos poucos até fazer cada um voltar a ser gás e você vai separando do sistema. Aqui, pessoal, ele mostra um esquema bem parecido com isso. Ó. Então, por resfriamento da mistura, os gases se liquefazem. Liquefazem quer dizer que o gás volta a ser líquido à medida que vão atingindo seus pontos de condensação. Então, conforme ele vai atingindo o seu ponto de condensação, ele vai sendo separado em diferentes faixas. Um exemplo aí é a separação dos componentes do ar. O ar, pessoal, ele é formado de 78% de nitrogênio, mais ou menos, tá? 21% de oxigênio e aí a grande parte desse 1% que forma é argônio. Então, o que eu faço? Cada um desses gases tem a sua temperatura de condensação. Então, eu atingo a temperatura de condensação de cada um e vou retirando cada fração. A menos 196 graus eu tiro o gás nitrogênio, a menos 186 graus eu tiro o gás argônio e a menos 183 graus eu tiro o oxigênio. Então você vai diminuindo a temperatura até eles virarem líquido e aí em cada temperatura você vai retirando um líquido específico. Um líquido é nitrogênio, outro é argônio, outro é oxigênio. Tudo bem? Pessoal, eu não posso terminar a nossa aula, tá? Que já está aí 41 minutos de aula. Mas eu não posso terminar essa aula sem falar de estação de tratamento de água. Isso já caiu em Enem, já caiu em vestibulares da FUVEST. Então é muito importante a gente falar das ETAs, Estação de Tratamento de Água. Toda cidade tem uma ETA, pessoal. Ou seja, uma estação de tratamento mantido pela prefeitura ou por empresas particulares, mas toda cidade tem uma ETA, uma estação de tratamento de água, ok? E qual é o tratamento básico? Como é que funciona as estações de tratamento de água? Então é o seguinte, pessoal, primeiro eu tenho a represa, da onde é tirado a água, os mananciais, da onde é retirada a água. Lá na represa já tem a presença de uma peneira grosseira. É uma peneira onde vai retirar as partículas mais grossas, galhos de árvores, folha, algum animal, peixe, algum animal que esteja ali naquela represa. Eu já vou tirar isso lá na represa. Então é uma espécie de uma peneira, né, onde vai permitir apenas a passagem da água suja, com areia, com terra, mas pelo menos o material bruto eu já tirei lá na represa. E as bombas vão bombear isso até a estação de tratamento de água. Chegando na estação de tratamento de água, pessoal, elas vão receber a adição de sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio, pessoal, ele é um adsorvente. O que é um adsorvente? O sulfato de alumínio ele tem a capacidade de adsorver, ou seja, de aglomerar as partículas de sujeira. Então toda areia, toda sujeira que estiver distribuída na água vai ser aglomerada, vai ser acumulada, vai ser coagulada pelo sulfato de alumínio. É como se o sulfato de alumínio fosse um imã que atraísse todas as partículas de sujeira que tivesse ali na água. Tudo bem? O cal é para neutralizar a acidez do sulfato de alumínio, porque o sulfato de alumínio ele é um sal ácido, então para que a pessoa não beba uma água ácida é adicionado o cal para tirar a acidez desse sulfato de alumínio. E em alguns lugares, pessoal, que a água está muito suja, eles fazem a pré-cloração. Você vai ver que vai fazer a cloração no final, mas alguns lugares já fazem a pré-cloração para eliminar agentes patogênicos, tá? Uma vez que o cloro é um agente desinfetante muito bom, tá? Muito bem, adicionou isso, entra na floculação. A floculação, pessoal, é um tanque e lá dentro tem uma hélice que vai girando devagarzinho. A função é formar os flocos de sujeira com o auxílio do sulfato de alumínio. Então essa hélice vai misturando o sulfato de alumínio à sujeira, aos flocos, e vai formando os flocos de sujeira, os flocos coagulados. Tá bom? Então esse processo chama floculação. A floculação é uma maneira de você juntar os flocos de sujeira. Você perceberá que tem flocos grandes e flocos pequenos. E eu levo ele num tanque chamado decantador, que é o tanque 4. O que é a função do decantador? Decantar esses flocos grandes. Então, aqueles flocos grandes, coagulados, mais pesados, eles vão ficar ali por um tempo em repouso e vai depositar no fundo do tanque.
Então aquelas sujeiras mais grossas, maiores, já vão ser depositadas na decantação, deixando a água menos suja. Jura, mas pode ser que flocos menores não se depositem no fundo, ficam flutuando nessa água. Não tem problema, que aí ela vai para a filtração. A filtração, como o próprio nome já diz, pessoal, o objetivo é reter esses flocos pequenininhos que não foram decantados anteriormente. É um filtro feito de carvão. O carvão ele ajuda a tirar o cheiro, caso a água tenha um cheiro muito característico, o carvão ele consegue tirar o cheiro da água. Areia e cascalho, pedrinha. Então é como se fosse um filtro, é um filtro bem compactado, tá? Onde ele vai passando por essa mistura de carvão, areia, cascalho, vai retendo esses flocos pequenininhos que não foram retirados na decantação, fazendo com que a água passe limpa por esse filtro. Pessoal, água limpa não quer dizer que ela está potável, apto para consumo. Agora eu vou torná-la potável. Como? Adicionando cal, caso essa água continuar ácida, eu não posso distribuir uma água ácida para a população. O pH dessa água, que é o índice de acidez, tem que estar entre 6 a 9, não pode estar menos que 6 ou acima de 9, senão você tem que corrigir a acidez dessa água. O cloro, aí eu faço a pós-cloração, que é onde eu vou ter eliminação total de qualquer agente patogênico causador de doença. E o flúor. O flúor, pessoal, é uma determinação do governo federal para prevenir cárie dentária da população mais carente que não tem condições de ir ao dentista. Então é adicionado flúor na água de abastecimento para prevenção da cárie dentária. Pronto, você tem uma água clorada, desinfetada, com ajuste de pH, de acidez e totalmente limpa. Depois disso, então, ela é levada para os reservatórios e distribuído para a população. Então, pessoal, estação de tratamento de água sempre cai em vestibular, tá? Quais são os passos? Bombeamento, adição de sulfato de alumínio, floculação, decantação, filtração, cloração e fluoretação. Tá? Então, cada um desses passos é muito importante você entender, porque, de modo geral, toda ETA faz esse processo. E quando ela estabelece esse processo aí de limpeza da água, né, de tratamento da água, são basicamente esses processos que a água passa. Tudo bem? Pessoal, uma aula extremamente longa, mas pelo menos eu consegui falar de todos, praticamente todos os processos de separação de mistura, fechando com estação de tratamento de água, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, espero ter ajudado de alguma maneira nessa aula aí, tá bom, galera? Se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima!